softwares lá? Bom, senhores, enquanto o pessoal está voltando do coffee break, tá? Vamos só falar, só para finalizar a parte da NSEC, teve algumas perguntas de algumas pessoas que estavam assistindo sobre softwares, efetivamente, que tem suporte da NSEC nessa versão mais nova. O pessoal perguntou no coffee break, então a gente resolveu, a gente tinha aqui alguns slides que falam exatamente sobre isso, então a gente vai comentar agora brevemente. Tá? Então aqui tem uma lista de softwares, servidores de nomes, tá? E tem algumas dicas deles. Então, se o software é autoritativo, se ele é recursivo, se ele possui suporte a caching, se ele possui suporte da NSEC na versão antiga do protocolo, se tem suporte da NSEC BIS, que é a versão mais recente, só que sem o suporte ao resto dos nomes. Então, quer dizer, os nomes aqui estão abertos no recorde NSEC, quer dizer, pode ter sido feito zone walking. E se tem suporte NSEC 3, que é, na verdade, aquele hash dos nomes para impedir que se faça zone walking. Tá? Se tem suporte TSIG, se tem suporte IPv6. A gente marcou aqui de vermelho o nome dos softwares que tem suporte a DNSSEC BIS e a DNSSEC BIS, que é a versão mais recente. Tá? Então, tem aqui NS, NS, o DNSSIM, NSD e Unbound. Tá? Na verdade, aqui a gente não está querendo fazer marketing de nenhum produto específico, fabricante, nem a gente ganha nada com isso. A gente só fez uma análise só para mostrar quais têm suporte da DNSSEC na versão mais nova, efetivamente. Tá? Além disso, já que quando a pessoa está olhando para esse software, ele fala assim, pô, mas será que esses softwares são propícios para o ambiente da minha organização? Então, a gente também pegou esses mesmos softwares que estão marcados de vermelho aqui, que têm suporte a DNSSEC na versão mais nova, e a gente colocou sobre quais sistemas operacionais eles funcionam. Sobre BSD, Solaris, Linux, Windows ou até macOS. Quando a gente colocou o ponto de interrogação, é que a gente não conseguiu obter esse tipo de informações. Tá? E por último, a gente está falando aqui os mesmos softwares, quem efetivamente é o responsável por ele, quem é o criador, e se esse software é de código aberto ou código grátis. A gente não está entrando em detalhes se é software livre ou não, para não entrar em questões filosóficas, mas está falando só se é código aberto e se é grátis. Bom, acho que com isso a gente conseguiu tirar as dúvidas que o pessoal perguntou para a gente no coffee break, e o Wilson vai dar continuidade à apresentação. Bom, agora a gente vai sair um pouco da parte de configuração em si dos servidores DNS e vai partir para os outros serviços que podem impactar no desempenho do servidor DNS, que no caso a configuração de um firewall. E depois a gente vai falar também sobre mostrar algumas ferramentas para testar desempenho, tanto de servidor DNS recursivo como de servidor DNS autoritativo. Mostrar uma maneira de como monitorar os seus servidores DNS, tanto autoritativo quanto recursivo. Também mostrar uma forma de configuração do servidor DNS recursivo escalável e com alta disponibilidade. Bom, falando de firewall, lembrando, né, DNS inicialmente definido nas RFCs 1034 e 1035, os servidores aceitam consultas em transporte, tanto TCP quanto UDP, porta 53, payload máximo em transporte UDP de 512 bytes, payload máximo por mensagem DNS em TCP, limitado a 64 KB. Como funciona isso? Quando o TCP é utilizado? TCP é utilizado sempre nas transferências de zona, entre os servidores servidor master e os servidores slave. E em que o payload do pacote DNS é maior do que 512 bytes.
Então, o cliente faz uma requisição inicial via UDP, uma consulta inicial via UDP. Se a resposta for maior do que 512 bytes, a flag TC é marcada para indicar que a resposta está truncada, que ele não vai conseguir enviar isso em 512 bytes. Aí o cliente refaz a mesma consulta, só que agora via TCP. Esse é o padrão, o comportamento do DNS nas RFCs descritas anteriormente. O EDNS 0, como já foi comentado pelo David lá, Extension Mechanisms for DNS. É uma extensão do protocolo DNS, definido no RFC 2671. Ele é uma extensão, não é um novo DNS, ele é apenas uma extensão do protocolo DNS original para eliminar alguns limites do protocolo. Dentre o que ele implementa seriam mais flags e R-codes ao cabeçalho, está faltando um C cedilha ali ao DNS, novos tipos de labels, mas o que mais importa para a gente aqui seria payloads maiores em transporte UDP, limitado a 64K. Então, com a definição original do DNS, a gente tinha o payload limitado a 512 bytes. Com o EDNS 0, a gente pode ter transporte UDP em até 64 KB. Ele define um novo pseudo resource record, que é o PT, que ele vai no additional do pacote, e é usado para dizer qual o tamanho do pacote que o meu servidor, que uma resposta que o meu servidor suportaria. O EDNS 0, o suporte depende tanto do suporte no cliente como no servidor. O servidor tem que suportar, o cliente tem que suportar fazer requisição com o EDNS 0 e o servidor também tem que saber entender essa requisição do cliente. O cliente envia uma consulta TCP, uma consulta UDP, com o pseudocódigo, pseudo resource record OPT na seção additional da mensagem DNS, informando qual o tamanho máximo de respostas UDP que ele pode processar. Nesse campo, ele envia em bytes o tamanho em bytes da resposta UDP que ele é capaz de processar. Se o servidor suportar EDNS 0, ele pode aumentar o limite do tamanho da resposta que vai retornar ao cliente, evitando requery via TCP. Então, suponhamos uma resposta maior que 512 bytes. Na definição original, obrigatoriamente isso seria feito via TCP. Com suporte EDNS 0, a comunicação entre cliente e servidor pode ser feita via UDP mesmo. Se o servidor não suporta EDNS 0, envia resposta com até 512 bytes de payload DNS. Alguns exemplos de softwares que suportam o EDNS 0, o Bind, desde a versão 8.3, lançada em 2001. O Microsoft DNS Server, disponível no Windows 2003. O NSD, que foi explicado o exemplo de configuração aí pelo Rafael anteriormente, do NL NetLabs, que ele trabalha só com servidor autoritativo, desde a versão 1.0, ele já tem suporte a EDNS 0 de 2003. E o ANS e o CNS, que são da Nominal, né? O ANS trabalha como autoritativo e o CNS, que é de Cache Name Server, trabalharia como recursivo. Todos esses já têm suporte a EDNS 0. Bom, agora vem a questão, onde entra o firewall aí, né? Por que configurar o firewall corretamente? Em primeiro lugar, garantia da qualidade na resolução DNS, ou seja, evitar atrasos e principalmente a impossibilidade de resolução de nomes. Um firewall mal configurado vai simplesmente impedir uma resolução de nomes, né? E evitar overhead desnecessário em servidores DNS, tanto recursivos como autoritativos. Então, você poder aproveitar ao máximo o que for possível ser feito via UDP, para que tenha um overhead menor na rede. Recursivos e autoritativos, mais uma vez entrando naquela importância de dividir o
o trabalho do servidor autoritativo do recursivo, para regras de firewall, eles também são diferentes, né? Então, os autoritativos, eles recebem consultas com destino à porta 53, tanto TCP quanto DP, e eles originam devolvem essas respostas ao cliente na porta requisitada. Os recursivos, recebem consultas do servidor recursivo com destino à porta 53, tanto TCP quanto DP, de qualquer outro cliente, e respectivas respostas devem ser permitidas. Consultas vindas de clientes autorizados com destino à porta 53 do DP e TCP, do servidor recursivo, e respectivas respostas devem ser permitidas. Bloqueio as demais consultas DNS direcionadas ao servidor recursivo, que seriam as de clientes não autorizados. Dá para fazer isso via CL ou via, como foi explicado anteriormente lá pelo Rafael, no próprio software, mas você pode bloquear isso em camadas abaixo, na camada de rede aí mesmo, bloquear no firewall. Bom, agora um caso firewall e DNS UDP, com pacotes maiores que 512 bytes. Se seu servidor recursivo suporta DNS 0, verifique se seu firewall permite datagramas UDP e DNS com mais de 512 bytes. Um teste pode ser feito através da seguinte consulta. Esse exemplo aí vão ter 935 bytes de payload DNS. Qual que é o objetivo? Mesmo seu servidor suportando DNS 0, você rola no meio que atrapalha a comunicação entre os dois, né? Então, essa consulta ele está fazendo um dig em ADNS-BR, perguntando por NS do BR, com DNSSEC e buffer size de 1000 bytes. Quer dizer, ele forçou uma consulta maior do que 512 bytes. E se o seu servidor suporta DNS 0, teoricamente ele faria isso em UDP. Se a resposta não for recebida, pode-se corrigir o comportamento do firewall. O firewall não está permitindo passar pacote DNS com mais de 512 bytes. E diminuir o payload máximo enviado via record OPT na configuração, que seria o DNS 0 para 512 bytes. Então, setar o máximo tamanho do UDP do DNS 0 para 512 bytes. Então, o firewall passando ou não passando pacotes com mais de 512 bytes, você limitando via DNS 0 o tamanho da resposta a 512 bytes, você não teria mais problema. Uma outra questão é se seu servidor recursivo suporta DNS 0 e o firewall suporta mensagens maiores que 512 bytes. Verifique se o firewall é capaz de fazer o correto reassembly de datagramas UDP fragmentados. Quer dizer, se o seu firewall vai conseguir remontar direito para devolver para o cliente os pacotes UDP que forem fragmentados. Um teste pode ser feito através da seguinte consulta. Uma consulta que vão ter 2.185 bytes de payload DNS. Consulte o dig em ADNS-BR, perguntando pelo DNS key do BR, com DNSSEC e o buffer size de 2.500 bytes. Quer dizer, maior do que o MTU de uma rede Ethernet comum, 1.500. Se a resposta não for recebida, pode-se corrigir o comportamento do firewall, quer dizer que houve fragmentação do pacote UDP, o seu firewall não está sabendo trabalhar direito com reassembly de fragmento de pacote UDP, e diminuir o payload máximo enviado via record OPT na configuração DNS 0 do resolver. RFC DNS 0 sugere que se configure baseado em MTU 1280 bytes, né? Então, você limita 1280 bytes o tamanho máximo do que ele pode suportar de uma consulta DNS. Então, o problema aí também estaria resolvido. Agora, um pouco de testes de performance, né? O intuito dessa parte de teste de performance não é dizer qual software que tem um desempenho melhor ou qual software que tem um desempenho pior, mas sim vocês, no ambiente de vocês, teriam uma ideia de como pode ser testado de acordo com o momento que vocês têm e o perfil de tráfego, o perfil de número de consultas, de usuários,
poder mais ou menos dimensionar os recursos necessários para os seus servidores, tanto autoritativos quanto recursivos, né? Bom, teste de performance primeiro em servidor recursivo. Esse é o mais difícil. Por quê? O servidor recursivo ele não depende de recursos, ele não depende dele mesmo, né? No caso, o servidor recursivo, como foi explicado antes, ele vai fazer outras consultas dentro da árvore DNS, né? Então, ele não simplesmente recebe uma consulta e já responde de cara para o cliente. Primeiro, se ele não tiver, considerando que ele não tenha a consulta já em cache, ele vai ter que percorrer toda a árvore DNS para achar o servidor responsável pelo recorde consultado, vai receber a consulta, vai receber a resposta e vai devolver para o cliente. Então, ele é dependente de fatores externos, né? Então, tanto o link quanto a banda local, como esse servidor consegue se comunicar com a internet, como esse servidor consegue se comunicar com os servidores autoritativos para os quais ele recebe as consultas, e também da capacidade dos servidores autoritativos que ele está consultando de responder as requisições, né? De repente, você está com o seu servidor recursivo bastante ocioso, mas as consultas são direcionadas a servidores autoritativos com um load bastante pesado e o ponto de falha, aí, no caso, o principal ponto que vai denegrir a resposta DNS seria a demora do autoritativo para responder para o seu recursivo. Bom, então, o servidor recursivo, ele responde as consultas de duas formas, né? Ele responde as consultas do que ele já tem em cache, como foi explicado, a partir do momento que ele recebe uma consulta para um host, para um resource record, ele vai armazenar essa consulta em cache até que o TTL dela vença, e ele não vai mais consultar no autoritativo sobre esse registro. Um próximo cliente que venha perguntar por esse mesmo registro, ele já vai devolver a resposta que ele tem em cache. E ele também, no caso de ele não ter a consulta em cache, ele vai consultar os servidores autoritativos, que é o processo de procurar na árvore DNS quem é o responsável por aquele host consultado. Então, só um aviso aí que a exatidão de uma simulação depende da comunicação com os autoritativos, né? Então, você simular um teste em um servidor recursivo, fazer uma simulação real, assim, no comportamento da sua rede, ele vai depender muito de quem são, para onde estão sendo direcionadas as consultas dos clientes da sua rede, né? Então, não adianta eu instalar um software para trabalhar como recursivo e simplesmente fazer consultas nele que ele tem em cache e me retornar, que isso não vai refletir muito o mundo real de um provedor, né? Mas a gente pode considerar que, principalmente para provedores de acesso a clientes finais, aí o perfil de tráfego, perfil de acesso é mais ou menos igual, então os sites acessados são mais ou menos os mesmos, então grande parte das consultas sempre vão estar em cache no servidor, né? Então o servidor recursivo vai responder a grande maioria das consultas baseado no que ele já tem em cache. E aqui a gente vai mostrar uma simulação de performance tanto com consultas já em cache e com um servidor com o cache vazio. Bom, qual que é o teste proposto para o recursivo? O primeiro teste seria consultar um servidor que já tem as consultas já em cache, algumas dezenas de consultas apenas, e essas dezenas de consultas seriam repetidas por 5 minutos. Então, o que seria isso? Seria, vamos dizer, 100 registros e consultas a esses 100 registros repetidos durante 5 minutos. Então, obrigatoriamente, essa informação já estaria em cache e ele estaria consultando sempre informações que o servidor já teria armazenado em memória, né? E outro teste proposto seria o servidor com cache limpo, dessa vez com únicas, durante 5 minutos, então nenhuma consulta repetida para garantir que ele não vai pegar nada do cache. Todas as consultas serão únicas.
e todas as consultas são válidas. Então, são feitas consultas para hosts e para recordes que realmente existem na internet e estão respondendo. O ambiente utilizado. Como servidor recursivo, a gente utilizou uma máquina com 2 Intel Xeon, esse processador X5570, 293 GHz, quad-core HT, que daria um total de 16 CPUs. Né? O sistema operacional seria um FreeBSD 72 AMD64. E para software DNS autoritativo, a gente usou o Bind 961 PET1 compilado com suporte a threads e o Unbound 140. No cliente, quem vai originar as consultas aí é uma máquina com um Intel Xeon X5560 2.8 GHz, quad-core HT. Dando um total de 8 CPUs. E o software que a gente vai usar para testar a performance do recursivo é o DNSPerf, nessa versão 1.0.1.0/0. Dentro do DNSPerf tem um binário lá, que é ele disponibiliza o DNSPerf também, que é mais para testes de servidores autoritativos. E ele tem esse outro software, que é o ResPerf, que ele mede o throughput do servidor recursivo. O que seria o throughput do servidor recursivo? Quantas consultas ele conseguiria fazer a partir do momento que ele dispara a consulta e recebe uma resposta. Então, ele espera uma resposta, ele vai disparando um range de um buffer de consulta e espera que todas as respostas para essas consultas cheguem. Para garantir que realmente o seu servidor está respondendo 100% das consultas e que, num ambiente real aí de consultas, 100% dos seus clientes estariam sendo atendidos. Né? Ele é um software da Nomino, né? Está disponível aí no site da Nomino para quem quiser fazer download. E, nesse caso, cliente e servidor estão no mesmo segmento de rede, né? Não tem, então, estão diretamente conectados, não vai ter nenhum problema aí com fator que influa aí entre latência ou alguma coisa assim, roteador no meio, etc. Bom, aqui é um exemplo da sintaxe do ResPerf, ele tem mais opções lá se você quiser passar, obrigar a usar DNS0, obrigar a consulta com DNSSEC, etc. Mas as consultas aqui foram feitas da maneira mais comum possível, que é como com a internet. Então, ResPerf -D, o arquivo de consultas, -S, IP do servidor, e -R300. O -D especifica um arquivo contendo as consultas. Então, o formato do arquivo com as consultas é simplesmente o host e o tipo de resource record que você quer consultar. No caso ali, eu quero consultar www.registro.br, o recorde A, nickbr, o recorde MX, e assim por diante. -S, o IP do servidor, onde vai estar instalado o servidor recursivo, e -R, o tempo do teste em segundos, quer dizer, por quantos segundos eu quero executar esse teste, e depois ele vai mostrar um relatório no final. 300 seriam 300 segundos, então, durante 300 segundos eu vou fazer essas consultas que vão estar contidas ali dentro daquele arquivo consultas. Aqui é um gráfico, bom, eu acabei não colocando, eu só coloquei o melhor desempenho do bind aqui no caso, né, que foi com 8 threads, mas lembrando que quando você compila o bind com threads, por default, se você startar ele sem nenhuma opção, sem especificar o número de threads que você quer, ele vai verificar o número de CPUs que sua máquina tem disponível e vai startar esse número em threads. Nesse caso, como a máquina tem 16 CPUs disponíveis, ele estaria startando 16 threads, por padrão. Mas esse não foi o melhor, não foi com 16 threads que a gente obteve o melhor resultado. Eu poderia ter colocado um quadro aí demonstrando a relação thread e número de consultas respondidas, mas foi com 8 threads que ele conseguiu ter um desempenho melhor, devido ao melhor aproveitamento da CPU, interruptor, etc. E a gente vê que
Bom, para a opção de threads no bind, você, na opção de inicialização, você passa o menos n e o número de threads que você quer startar. Dá para ver aqui que, bom, aqui seria a linha de 100%, né? Onde 100% das queries enviadas estariam tendo resposta, então o Resperf ele vai enviando. Inclusive ele mostra, depois, quando ele termina o teste, ele guarda um arquivo com uma tabelinha, falando, no segundo 1, eu enviei 300 pacotes, 300 consultas, recebi todas. Ele coloca aqui, depois no segundo 2, eu enviei 2.000 consultas, recebi todas, por exemplo, e assim por diante. Então deu para ver aqui que com mais ou menos 50.000 consultas por segundo, ele uma engasgada aqui. Quer dizer, aqui já estava perdendo, o cliente estava perdendo consulta, né? Nem todas as consultas enviadas, uma resposta estava sendo recebida. E aqui mais algumas variações, e a partir de 120.000 queries por segundo, o desempenho foi por água abaixo aqui, né? Grande parte das consultas enviadas já não tinha mais resposta. Esses são comparativos, né? Para dizer que um estudo, né, para dizer que, sei lá, em uma outra máquina, por exemplo, com um número diferente de CPUs, não seria esse número aqui o ideal. Então, o ideal... Quer perguntar? Aqui e aqui? Aqui? Eu não entendi a pergunta. Esse intervalo aqui. Esse teste aqui, o total são de 5 minutos. Então, isso aqui foi mais ou menos no meio do teste, né? Pode ser que ele estava, o número de interrupções não está sendo tão eficiente, mais quando estava no começo, né? Tem uma outra análise com relação de consumos de recursos da máquina também, né? Mas eu acabei não colocando aqui. Mas passando aqui, estendendo esse teste para um tempo maior aqui, isso aqui, a tendência era cair bem aqui. Esse outro teste é com Unbound. Também no esquema de threads aqui, o melhor resultado a gente teve nesse hardware com 8 CPU, com 8 threads. Ele teve um comportamento melhor aqui no começo e começou a engasgar mais aqui com 160.000 consultas por segundo. Mas ele continuou respondendo, mas ainda com perca aqui, né? Então, dá para ver, sim, o throughput se a gente for olhar o throughput do Unbound, ele consegue responder, ele teve um throughput melhor do que o do Bind, né? Ele conseguiu responder mais consultas, chegar a um throughput maior nesse período de tempo. Mas também aqui perdendo bastante consultas, né? Mais de 10% aqui. Enfim, o intuito não é dizer se o Unbound é melhor, se o Bind é melhor. É uma maneira de demonstrar como você pode testar o desempenho do seu recursivo. E nesse caso aqui, não seria o desempenho de um servidor recursivo, né, em um ambiente real, né? Porque aqui a gente está considerando que todas as consultas estão em cache, né? Então você não pode esperar que necessariamente, se você tiver uma máquina dessa com um software desse, você vai ter um throughput aqui de, sei lá, 150.000 queries por segundo sendo respondidas. Vai entrar, depois vou mostrar no outro gráfico como ele se comporta fazendo consultas que não estão em cache, né? O desempenho é muito menor, né? Exatamente por depender de fatores externos, né? Mas é uma forma de a gente testar e ter mais ou menos uma ideia do que o servidor pode responder. Lembrando que consultas em cache são a grande maioria das consultas respondidas pelo servidor recursivo. Aqui é um outro gráfico com o bind, aquele esquema de o servidor com cache limpo. Todas as consultas únicas, para obrigar ele a não pegar nada do cache.
também com 8 threads. E, bom, a gente vê aqui que ele chega a mais ou menos 4.000 queries por segundo, depois ele mantém um padrão. Que isso aqui aí já, depois no outro slide do Unbound, a gente vai ver que o comportamento é mais ou menos o mesmo, né? Porque eles estão consultando, o arquivo que foi usado, o range de consultas que foi usado foi exatamente o mesmo, né? Então, o problema que o bind tem aqui, o Unbound ia ter também, né? Que seria o tempo de resposta dos autoritativos para ele, né? Então, esse seria o principal gargalo aqui nas consultas DNS do recursivo. Mais ou menos 4.000 aqui e mais ou menos 4.000. Teve um pico um pouco maior no começo, mas depois se mantém mais ou menos na casa dos 4.000. Então, o grande gargalo aí do servidor recursivo sem cache seria o RTT aqui, que teria entre a comunicação dele com os autoritativos, né? Bom, essa é uma ideia de como testar. Não é exatamente, como eu disse, não é exatamente um ambiente que você tem dentro de um provedor em que algumas consultas, nem todas as consultas vão estar em cache. Então, algumas consultas o servidor a grande maioria ele vai responder daquela outra forma lá, que seriam das consultas em cache, que ele responde muito mais rápido, porque já tem memória. Mas ele teria uma diminuição do potencial dele de resposta devido à latência aqui, ao tempo de resposta aqui dos servidores autoritativos para cá. Bom, agora um teste de servidor autoritativo. Lembrando que o servidor autoritativo ele responde apenas consultas para zonas configuradas e essas zonas estão carregadas em memória, né, do software. Então, ele só responde às zonas para as quais ele é autoritativo e as zonas que são as zonas que ele tem nos arquivos de configuração, né. O teste proposto. O servidor DNS é autoritativo com 1.000 zonas configuradas e 2 clientes consultam aleatoriamente registros existentes nessas zonas. São 1.000 zonas distintas configuradas nesse autoritativo e 2 clientes vão pegar recordes existentes nessas zonas e consultá-las aleatoriamente em período de tempo. O ambiente é o mesmo, praticamente, o mesmo servidor, o mesmo sistema operacional. Bind compilado com threads, dessa vez, como é autoritativo, o NSD 323. E para o cliente, a gente usa o Query Perf dessa vez, que é essa versão 1.12. Ele está disponível no contrib do bind. Se você baixar o source do bind, lá tem o diretório contrib. E lá dentro tem o Query Perf, não tem segredo nenhum para poder usar, configure um make lá. E servidor e clientes no mesmo segmento de rede. Dessa vez a gente vai usar 2 clientes consultando o autoritativo. A sintaxe do QueryPerf é bastante semelhante do ResPerf lá. Arquivo de consultas é servidor e ltempo. Como a diferença aqui, o formato das consultas são os mesmos. SP do servidor e o tempo do teste em segundos. Então aqui, no caso do ResPerf, você precisaria ter um arquivo com todas as consultas a serem feitas, né? Então, você tem que ter se você quiser fazer 1 milhão de consultas, você tem que ter um arquivo com 1 milhão de consultas. No QueryPerf, você pode especificar 2 ou 3 ou 10 consultas aqui, e esse "-l" vai fazer ele repetir essas consultas pelo tempo que você quiser, né? No caso, por 5 minutos, "-l e 300, ele refaria essas consultas aqui durante 5 minutos. Bom, lembrando que o autoritativo a gente não depende de fatores, seria só o cliente envia a consulta, ele recebe a resposta.
Com o bind aqui, nesse caso, a gente teve nessa máquina o número maior de respostas com 12 threads. Aqui, que foram 224 mil queries por segundo. Ele conseguiu responder e depois disso o desempenho começa a cair bastante. Então, não necessariamente pela máquina ter as 16 cores, as 16 CPUs com 16 threads é que o desempenho dele se demonstrou melhor. Pelo melhor aproveitamento da CPU aqui com 12 threads, das CPUs que ele utilizou com 12 threads. O NSD de consultas máximas foi mais ou menos igual. Ele conseguiu ali com... O NSD não trabalha com o conceito de threads, né? Ele inicia servidores mesmo. Então, são processos com alocações próprias. Né? Ele não compartilha área como uma thread compartilha. Isso consome mais memória da máquina, pelo menos. E aqui com 5 servidores startados, foi conseguido melhor throughput aqui, 257.770 queries por segundo. Passando disso, o desempenho cai bastante. Então, o intuito é ter uma ideia de como você poder testar o desempenho do autoritativo, variando aqui o número de servidores e se você tiver uma zona muito grande, muitas duradas também, vai entrar aqui o fator memória também, de quanto ele vai conseguir, do que ele vai colocar em memória, né? Talvez tenha que mexer alguma coisa como max data size, alguma coisa assim no sistema operacional para permitir, por exemplo, 512, tamanho máximo de um processo em memória 512 mega, né? Talvez se tiver mais que isso, se tiver zonas maiores que isso, vai ter que aumentar. Mas uma forma de testar no seu ambiente, qual seria o ideal para você ter um throughput maior aí, um número de queries, maior número de queries possíveis pelo seu servidor. Vou falar um pouco agora de escalabilidade de servidores recursivos, né? Bom, lembrando que o servidor recursivo é o servidor que faz a consulta, busca em toda a árvore DNS e devolve a resposta para o cliente. Motivação. DNS recursivo instável é foco de reclamações constantes, né? A gente vê nas listas aí bastante gente reclamando do desempenho dos servidores recursivos aí dos seus provedores, né? Bom, o que seria uma boa solução para um servidor DNS recursivo? Escalabilidade e estabilidade. Como a gente proveria isso? Teria que ter suporte a um alto tráfego, suporte a muitas consultas, logo suporte a muitos usuários. Fácil upgrade, caso a demanda aumente, se você tem um ambiente hoje e depois de alguns anos esse ambiente vai estar modificado com mais usuários, mais consultas, mais tráfego, você não necessite mudar totalmente a sua solução. Você consiga aumentar facilmente de acordo com a demanda. Fazer manutenção desses servidores sem parada do sistema, que é importante, você não pode desligar o servidor recursivo para poder fazer manutenção nele, senão os clientes vão ficar sem acesso DNS. Alta disponibilidade, que implica em ter uma redundância aí de servidores para poder responder às requisições. E balanceamento de carga, você ter um conjunto de máquinas aí com balanceamento de carga entre elas, né, para que o desempenho seja. Qual seria a ideia? Você teria um roteador
aqui na ponta, que poderia ser um roteador mesmo, ou um PC, um servidor com roteador baseado em software. Um switch e servidores aqui embaixo que trabalhariam como servidores DNS. Mesmo caso. Se um dos problemas, por exemplo, fosse o load aqui em cima nesse roteador aqui, ou alto tráfego, load de pacotes, etc., você poderia colocar mais um roteador, um cluster igual a esse aqui, e com mais servidores aqui. E aqui depois eu vou explicar que a gente usaria BGP para fora aqui, ou dentro do seu AS, ou SPF aqui, anunciando as rotas do que tem aqui embaixo, para cima. Então, flexibilidade, né? Você pode ir adicionando mais roteadores, mais switches e mais máquinas dentro desse ambiente. Como? Agora é que vem. Solução. Um roteador, que pode ser tanto um roteador, um appliance mesmo, um roteador Cisco, Juniper, etc. Mais máquina com algum sistema Unix-like, pode ser Linux, FreeBSD. O Quagga é um software que é uma suite de protocolos de roteamento, ele disponibiliza o BGPD, o SPFD, RIP. No caso aqui a gente vai usar o SPFD. E o bind, que seria o servidor DNS que a gente vai usar, poderia ser o NSD também, ou um outro qualquer. Aqui é que está a chave da solução. O endereço do serviço roda na loopback dos servidores. Então, o endereço que vai ser constado pelos clientes, o endereço que vai ser visível para fora, vai ser um endereço que vai ficar na loopback dos servidores. E dentro dentro do cluster, daquele outro desenho que a gente tem aqui, então, todos esses servidores aqui teriam um endereço de produção rodando em loopback, e eles anunciariam esse endereço. Eles têm um endereço na loopback e um endereço na interface física mesmo. E eles anunciariam esse endereço de loopback via o SPF para o roteador aqui em cima. Então, esse roteador ele vai conhecer, vai ter várias rotas para o mesmo destino, ela vai ter rota para o destino, que é esse endereço do loopback, vindo dos 3 servidores aqui. Vou detalhar mais para frente. E, então, aqui o Ncast dentro do cluster, né? Então você usando mesmo os endereços dentro do cluster. E um protocolo de roteamento dinâmico com suporte ao Equal Host Multipath Protocol, que seria o SPF, que é o que a gente vai usar. Então, voltando àquela do que eu tinha falado um pouco antes, aqui agora no desenho. Então, você tem esse roteador falando BGP para fora aqui com o seu upstream provider, provedor de trânsito. E aqui você teria uma única área, o SPF, área 0. A aqui interna do roteador na rede 9268.2.1/24. Esse cara sendo o gateway desses 2 servidores aqui, que seria onde estaria rodando o serviço de DNS. 9268.2.2/24 como gateway esse cara. 92.168.2.3.24 como gateway esse cara. Quer dizer, na interface física, ele tem esses endereços e o default gateway normal, o endereço do roteador aqui em cima. Aqui estaria uma área 0 configurada entre esses caras. Aqui nessas 2 máquinas é onde estaria instalado o Linux ou o FreeBSD ou qualquer Unix-like com o Quagga rodando o SPFD. E uma interface loopback criada, LO1 aqui com o endereço Ncast, 92.68.1.1, Esse endereço seria o endereço público que os clientes aqui estariam fazendo, eles fazem consultas DNS com destino a esse endereço aqui. Então, como que o cliente chega até aqui? Aqui tem um show IP SPF route aqui desse roteador. Então,
ele anuncia esse barra 24 para fora, né? E quando chega aqui, ele verifica que para chegar no 192.1.1.32, ele conhece essa rota via o 22, ele conhece essa rota via o 23. Então você teria uma alta disponibilidade aqui, com 2 servidores, as consultas sendo distribuídas entre esses 2 servidores aqui. E aqui você poderia ter N servidores aqui embaixo desse switch, aí, nesse mesmo esquema de OSPF. Para aumentar ainda a capacidade de tráfego e de respostas, você poderia ter o Ncast dentro do seu AS. Né? Então você usa IBGP entre os clusters para troca de rotas aqui dentro do AS. Então você pode ter 1, 2 ou N clusters usando essa solução dentro do seu sistema autônomo, né? Sem problema nenhum. Bom, o SMP, né? Simetria de tráfego, o balanceamento de carga não é exato, incoerência de cache entre os servidores, e o cache dos servidores não são idênticos, né? Porque o tráfego que eles recebem também não é. Mas isso não tem problema, porque aquela implementação de hashing lá do SPF vai determinar que um mesmo cliente sempre consulte, voltando a outra, o mesmo cliente aqui de fora vai sempre consultar o mesmo servidor aqui embaixo. Então, se vamos supor que uma consulta, o tráfego de pacotes aqui para uma consulta seja de 6 pacotes entrando e saindo, ele não vai ter problema de ele chegar a consulta aqui e ele jogar para esse cara e depois voltar, a hora que ele tentar jogar para o 9268, ele jogar para esse outro servidor. A consulta vai sempre cair no mesmo servidor, aqui embaixo. Bom, detalhes da configuração do bind. O bind rodando nas 2 interfaces, né, na interface física e no Linux, por exemplo, na ETH0 da vida lá, e rodando na interface loopback, uma segunda interface loopback que você cria. As queries chegam com destino ao endereço da loopback. Para monitorar o funcionamento de cada servidor, você monitora pelo IP da interface física lá, da ETH0. Você consegue saber distintamente se cada servidor do cluster está respondendo. Importante o uso de ACL aqui, lá, já discutido aqui na parte de servidores recursivos abertos. Né? É importante você permitir que só clientes autorizados consultem os seus servidores. Max Cache Size, você pode, como esse cara vai ser só servidor DNS, você pode maximizar o de memória do seu servidor recursivo, atribuindo valor a essa Max Cache Size, a um valor coerente com o que você tem disponível de RAM na máquina. Para ele manter, quanto mais cache ele mantém, mais a resposta vai ser mais rápida. Né? Recursive Client seria o número de clientes recursivos que o bind atende ao mesmo tempo. O default aqui é 1000. De acordo com o perfil de tráfego da sua rede, você pode aumentar esse número aí também, para melhorar o desempenho. Controle, como eu gerencio um cluster desse? Né? Bom, inicio o processo do bind, garanto que ele vai estar ouvindo nas 2 interfaces. Depois disso, já com o quagga configurado, trocando informações de LSA com o roteador, eu subo a interface loopback. Quando eu subo a interface loopback, ele vai anunciar via o SPF, essa interface está
a interface e a rede do loopback está configurada lá no spd.conf, para ele enviar nessa área 0. Subindo a interface loopback, tem uma contribute routing e ele vai enviar essa rota via USPF para o router. Então, a partir daí, essa máquina já começa a receber pacotes com destino a esse endereço da loopback. O roteador já vai ter uma rota aqui em cima, sabendo que para chegar naquele endereço Ncast, ele pode enviar para essa máquina. Para tirar o serviço do ar, usando de monitoração, com a minha monitoração, se eu sei que por exemplo, o bind morreu, o NSD morreu, mas mesmo assim eu ainda vou estar continuando a anunciar esse endereço aqui para o roteador aqui na borda. Então, mesmo o software DNS não estando rodando aqui, ele vai continuar a enviar pacotes. Isso vai gerar um timeout lá para o cliente, né? Então, monitorando o processo do bind, eu posso criar um watchdog, alguma coisa assim. Se o processo do bind parar de responder, ou se o daemon morrer, eu simplesmente derrubo a interface loopback e config ali o on-down. Essa rota já não vai existir mais no roteador aqui em cima. E ele vai parar de destinar pacotes para o IPNcast para esse servidor. Então, com isso a gente garante que nenhum servidor que não esteja com o processo DNS rodando esteja recebendo pacotes dentro do cluster. Bom, um exemplo de recursos necessários, esse é um exemplo, uma rede com 1 mega de usuários simultâneos, média de 50 queries hora por usuários, daria 50 vezes 1 mega, igual a 50 mega queries por hora, 14 mil queries por segundo. Bom, o único servidor teria potencial suficiente para aguentar esse tráfego. E para você ter uma redundância aí de alta disponibilidade olhando da parte de hardware, né, você teria um cluster aí com pelo menos 2, mas 3 ou 4 servidores o indicado aí, caso você tenha um aumento de consultas também. Monitoração. Falei antes de monitorar como você monitoreia o cluster, né? Então, eu quero saber, o processo do bind está no ar, o servidor está respondendo. Se eu for consultar pelo endereço Ncast, eu não vou saber para que servidor em si eu estaria consultando, né? Então, eu monitoro o endereço unicast de cada servidor. O endereço unicast seria o endereço que estaria na interface física, lá na ETH0 do servidor. Eu quero saber qual servidor está respondendo, né? Então, eu posso fazer um dig no servidor com a calls txt, hostname.bind vai me voltar o nome da máquina que está rodando, que me respondeu no caso a consulta DNS. E aquela questão de watchdog, que eu já tinha falado antes, aí existem algumas maneiras aqui, né, de você saber. Simplesmente, pode ser que simplesmente o processo do bind morre, ou o processo do NSD morre, você derruba o loopback, a rota não é mais anunciada, não chegam mais pacotes com destino a essa máquina. Porém, pode ser que o processo não morra e o seu servidor também não esteja respondendo da maneira esperada, né? Aí você poderia ter um script, alguma coisa que monitorasse isso para fazer uma consulta que exija recursão aqui no servidor e com já uma resposta esperada conhecida. E aí você também derruba a loopback. Só voltando. Lá no começo agora que a gente já explicou como funcionaria. Então, o quadro seria esse roteador aqui, que poderia estar rodando BGP para fora aqui com peer aqui, e anunciaria o bloco, todo o bloco que a gente tem aqui embaixo. Um pacote com destino, quando eu chamo de IP,
o IPNcast que estaria o serviço aqui seria, lá no DNS você cadastraria o seu servidor ns.dominio.com.br, seria o IP ao contrário, falando do recursivo aqui, você configuraria lá no resolve.conf, no seu Windows lá, que o seu servidor recursivo, o IP que você configura lá é o IP aqui das loopbacks, né, não o IP das ETH0 aqui. Então, quando uma consulta é destinada a esse IP aqui, a rota está sendo mandada por esse roteador, aqui via o SPF ele conhece mais de um caminho para chegar a esse mesmo destino, ele vai distribuir as consultas entre os servidores aqui embaixo. Se você quiser aumentar a capacidade, você pode inclusive colocar mais um roteador aqui que anuncia a mesma rota para cá, e a mesma coisa, ele vai distribuir as consultas entre os servidores aqui. Bom, falar um pouco de monitoramento agora, dos autoritativos e dos recursivos. Então, o que é importante monitorar num servidor autoritativo? Disponibilidade, né? Assim como no recursivo. Autoridade sobre as zonas, é importante saber se o seu servidor autoritativo ele vai estar respondendo com autoridade sobre as zonas configuradas. A versão da zona, né, que é o serial, eu preciso saber se o meu servidor master e os meus servidores slave estão todos com as zonas sincronizadas, para garantir que todos eles estejam com a mesma versão de configuração das zonas, né. DNSSEC, verificar se o meu servidor está validando, se a chave é válida, a assinatura do Resource Record é válida. E os recursos da máquina, né, que acho que a maioria do pessoal já monitora, que seria CPU, memória, tráfego, etc. Bom, para monitorar recursos, a maioria do pessoal já conhece, pode usar SNMP, por exemplo, versão 3, se quiser um pouco mais de segurança. Para monitorar CPU, memória, monitorar tráfego, isso pode ser feito na porta do switch, lá com MRTG ou outra CACT ou parecido. Para monitorar o serviço de DNS em si, você pode usar o Nagios, ele tem um pacote de plugins que ele já disponibiliza, ele tem já um check DNS lá, pode ser usado perfeitamente para monitorar servidores DNS autoritativos. Bom, para quem não... O pessoal deve conhecer o Nagios também, envia alertas via e-mail, SMS. Um exemplo de uma saída de um cheque DNS aqui do Nagios. Servidor ADNS BR, o IP, respondendo com autoridade com BR. E uma vantagem do Nagios é você poder desenvolver os custom plugins, você poder fazer os seus próprios plugins, que é o que a gente usa, no caso, lá para monitorar serial de zona, monitorar DNSSEC. Então, eu consigo fazer um script, por exemplo, um programa qualquer que verifique o serial das zonas no meu master e compare com o serial das zonas nos meus slaves, né? Caso estejam sincronizados, ele pode me enviar um alerta, né, mostrando que teve algum problema na sincronização entre os servidores. Bom, tem um outro cara aqui para monitorar de uma forma diferente o servidor DNS autoritativo, que é o DSC, o DNS Statistics Collector. Ele é disponível aqui nesse site da Measurement Factory aqui. Ele é separado em dois processos principais, que um deles é o Collector, que ele é um processo que usa libpcap, lá também usado pelo TCP-dump, lá para coletar pacotes DNS, e armazena em formato XML. A outra parte do software é o Presenter, que recebe os datasets XML do Collector, e tem um CGI que plota estatísticas. Esse cara aqui ele é específico para coletar o tráfego
destinado aos seus servidores DNS, e ele vai plotar as estatísticas importantes para o serviço DNS. Né? Aqui algumas das estatísticas que ele plota. Né? No caso de um cluster lá, queries recebidas por servidor, query types, quais são os tipos de queries, se é para record A, record MX, record PTR, record NS, etc. Client Geographic, aquele baseado, ele tem um arquivo lá que diz para que região, para que país um tal bloco está alocado, então ele já te monta um gráfico lá para falar que tantas consultas vieram do Brasil, tantas consultas da China e etc. IP version seria se a consulta o número de consultas em IPv4 e o número de consultas em IPv6. Como a gente, o .br hoje tem 2 servidores que respondem em IPv6, então isso aqui é uma estatística importante para a gente. DNS transporte, quantidades de queries feitas em TCP, quantidades de queries feitas em UDP, também é importante para ver na sua rede lá, se estiver tendo um overload de pacotes de consultas DNS, se o problema não é porque está tendo muita requery devido ao transporte ser via, resultando no transporte via TCP. Aqui é um exemplo de um gráfico gerado pelo DSC. Eu tirei os valores aqui, mas bom, dá para ver aqui que a grande maioria das consultas são por recordes PTR. Aqui em segundo lugar, consultas para recorde A. Aqui recorde MX. Quad A depois aqui. E SRV, tem mais recordes depois. Aqui é um período de uma semana. E ele também te mostra, pode disponibilizar por período de 1 hora, as últimas 4 horas da última semana, do último ano, de acordo com aquilo que você já tem armazenado. E lembrar que em cada servidor DNS você pode instalar só o collector do DSC e o presenter aqui está numa máquina centralizada. Você não precisa, então você pode ter só uma máquina na sua rede de monitoração, por exemplo, rodando o presenter e ele copiando as estatísticas, copiando os XML desses collectors aqui, via alguma SCP, coisa do tipo. Então, você pode centralizar todos os seus servidores em uma única interface aqui para visualização. Bom, monitoramento de recursivos. Os recursivos, importante monitorar a disponibilidade e os recursos, né, recursos da máquina. Bom, para monitorar os recursivos, também a gente pode usar, assim como no autoritativo, como qualquer outra máquina, monitorar recursos da máquina SNMP, para monitorar CPU, memória, tráfego e outras coisas. No Nagios também você pode usar o check DNS, só que dessa vez você não vai exigir uma resposta com a autoridade do servidor, porque ele é um servidor recursivo, ele não é autoritativo. Então você pode perguntar por um recorde qualquer na internet, né? No caso aqui, registro BR poderia ser uma outra coisa qualquer aqui. E retorna 2.3. Eu posso também configurar aqui qual seria a resposta esperada, né? Então, para ter um check um pouco melhor. E custom plugins também. Você pode desenvolver outros plugins, pegar scripts que você tem na sua monitoração diária, lá que te envia e-mail, que plotam gráficos, etc. E integrar no Nagios aqui. O Nagios é um scheduler aqui, você vai conseguir qualquer tipo de script, qualquer coisa que você use, você consegue colocar nele aqui e usar esse recurso dele de envio de alertas aí. Bom, essa segunda parte foi um pouco mais curta, né, que a gente falou mais um pouco fora da configuração do servidor DNS. Então, a gente poderia ter dedicado um pouco mais, se a gente tivesse um pouco mais de tempo, ter entrado um pouco mais a fundo na configuração dos servidores DNS, configuração de reverse, que é muito importante, mas
como o tempo é um pouco curto, a gente deu uma passada geral, tentar falar um pouco de tudo para embasar todos os conceitos. A gente vai estar disponibilizando essa apresentação. Vamos passar o link aí no final, vai estar no site do Ceptro. Já está? Tá, então no site do PTT Fórum ou no site do Ceptro. Isso, aí vai ter o menu apresentações, palestras, no site do Ceptro vai estar disponível lá a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. A gente não, mas não tem muito segredo assim para desenvolver. Se for o caso, a gente pode até, se precisar de algum auxílio, alguma coisa assim, a gente pode ajudar, entendeu? Alguma dica, mas é tudo, não tem nada de muito... O que você consegue fazer com o DIG, por exemplo, uma consulta para saber se o servidor está respondendo direito, se etc., você pode integrar isso no script e colocar isso no Nagios, entendeu? Não tem muita dificuldade, mas se precisar de alguma ajuda, a gente pode deixar um e-mail, alguma coisa aí, para vocês estarem conversando com a gente. Alguma dúvida? Pergunta? Crítica? Então, o Nagios tem alguns softwares à parte que você pode usar com o Nagios, mas quer dizer, ele não tem nada a ver com o Nagios, né? Tem uma meia dúzia de softwares aí que você usa, que você pode conectar um telefone celular, por exemplo, uma interface serial lá do seu servidor, e usar ele para enviar SMS. Acho que tem uma ferramenta que chama Knock, ou Gnoc, alguma coisa assim. É esse nome mesmo. Mas existem outras, entendeu? Que você conecta um celularzinho antigo lá, você vai comprar um cabinho serial para colocar no servidor e você pode... o Nagios ele tem nos comandos disponíveis lá que você configura, ele tem... ele usa o comando mail, pega algumas variáveis lá para poder montar o e-mail. Você vai usar esse comando do Gnoc aí e montar o e-mail de acordo com o que você quer, né? Ele vai ver... Ele passa o número do seu celular que você quer mandar o SMS e tal. É uma personalização da interface que envia e-mail lá. Você vai adicionar mais uma linha lá. E na hora dos cheques, quando ele for enviar um aviso, você não diz para ele enviar o e-mail, mas diz para ele enviar um SMS. Entendeu? Ou os dois ao mesmo tempo. Mais alguém? Bom, então a gente vai encerrar aqui. A gente vai disponibilizar a apresentação. Depois, se alguém quiser olhar com mais calma e tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente aí. Pode ser para dnssec@registro.br, que é uma lista que a gente já mantém algumas discussões aí. Essas são as referências, né? Volta lá nas referências. As referências da apresentação, FC 2317, né, que é Classless in ARPA Delegation, aquela delegações menores que /24. Essa parte de DNSSEC DNS recursivo escalável já foi uma apresentação no GTR passado, aí, no GTR 23, feito pelo Marcelo Gardini, lá do Registro BR também. Firewalls e DNS, como e por que configurar corretamente, também já foi uma apresentação do Hugo, lá do Registro, em um GTR passado. Recomendações para evitar abuso de servidores recursivos abertos, está disponível na cartilha de segurança do CERT, no site está acessível. E a última versão do tutorial DNSSEC, ela pode ser encontrada no FTP do registro aí nesse endereço. Quem quiser entender um pouco mais também de DNSSEC, pode baixar esse tutorial aí, que é um pouco mais completo, mais detalhado do que o que foi apresentado aqui hoje. Bom, então, obrigado a todos. Quem quiser também mandar um e-mail para a gente, no primeiro slide aqui.
pessoalmente para a gente. Bom, muito obrigado e bom almoço a todos aí.